Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta quarta-feira, pós-jogo Goiás e Criciúma. O Goiás empatou ontem com o Criciúma no estádio da Serrinha. Casa cheia, quase 10 mil torcedores na Serrinha ontem para assistir aquela partida pífia do Goiás. O Goiás que mais uma vez barrela jogando em casa, perdendo a oportunidade talvez de assumir a liderança do campeonato. Parecia apenas mais um jogo. E aquele jogo que eu sempre falo, né? O Goiás, um time limitadíssimo, precisando de reforço. Chegou alguns reforços aí que eu acho que será a virada de chave para o Goiás jogar um bom futebol. O Goiás que há 5, 6 partidas joga futebol de time de meio de tabela e ontem não foi diferente. Primeiro tempo horroroso, jogou praticamente o que jogou contra o Atlético, não produziu absolutamente nada. E no segundo tempo não teve partida porque o árbitro não deixou que a partida acontecesse, picotou o jogo, inverteu algumas faltas. O juiz totalmente perdido acabou fazendo com que a partida ficasse horrorosa. Mas vamos trazer alguns fatores aqui sobre a partida de ontem, de por que o Goiás não conseguiu vencer essa partida. Primeiramente, porque o Goiás ontem não teve a presença do Gava, que de última hora acabou sentindo um desconforto e mais uma vez fica de fora. O Gava é um jogador fundamental para o Goiás. Ontem ficou claro com a entrada do Vitinho que quando o Gava não joga, o Goiás é outro time. Não tem aquele cara para segurar a bola, dividir ali as bolas no meio campo, né? E o Vitinho é um cara que pega a bola e quer ir para cima. Também não jogou absolutamente nada ontem. Então ontem mostra que, assim, por mais que o Gava não seja um ótimo jogador, ele é um cara ali que faz muita falta quando não joga pro esquema tático do Goiás. O meio campo do Goiás fica perdido sem saber o que fazer quando o Gava não joga. As bolas cruzadas na área são jogadas de qualquer jeito. O Caito não dá conta de cruzar. O William Lepo não dá conta de cruzar. Diferente de quando tá o Gava, que ele consegue jogar a bola no meio da área e sempre leva perigo ali para defesa adversária. Então ontem o primeiro fator foi esse, a falta que o Gava fez ontem na partida. Infelizmente o Gava vem sofrendo aí com lesões que parece não acabar nunca, né? Toda vez que a gente precisa do Gava, ele sente alguma lesão e geralmente pré-jogo, né? Vai pro campo, chega lá, sente algum desconforto e acaba ficando de fora. E quem fica prejudicado é o Goiás, porque ele realmente faz muita falta, o Gava, para essa equipe do Goiás. Ontem, no primeiro tempo, o Goiás parecia um time de meio tabela jogando uma partida que não valia absolutamente nada. Faltou vontade, faltou raça, faltou muita coisa pro Goiás ontem, que não conseguiu jogar um bom futebol, mais uma vez, né? Não conseguiu defender sua liderança, e com esse futebol, fatalmente o Goiás vai, né? Se não melhorar com essas contratações chegando agora, o Goiás vai ficar aí sem essa vaguinha aí entre os 5 colocados. Precisa voltar a jogar um bom futebol, precisa se esforçar mais. Ontem aquele time que fica dando ligação direta e chutão o tempo inteiro, que isso me incomoda muito. Quando o Goiás entra com esse estilo de jogo, eu já sei que o Goiás não vai ganhar a partida. É o Tadeu tentando fazer ligação direta e agora parece que o Tite acha que é um meio campo, né? Ele quer ficar lá no meio do campo dando passe e quando o contra-ataque vem, ele não dá conta de recompor. Para mim, uma partida do Tite ruim. Eu não gosto do futebol do Tite. Talvez seja, o pessoal fala que é implicância minha, mas não é. Para mim, não vem fazendo umas boas partidas e talvez eu repensaria aí com o retorno agora do Luiz Felipe, talvez eu repensaria até nessa dupla de zaga, porque eu não gosto muito do Tite ali fazendo essas funções dele, não. Ele acha que é meio campo, quer descer demais e ontem errou tudo que tentou. O Wellington Matheus, mais uma partida deplorável, mas não sei qual tipo de acordo que ele tem, porque todo mundo pode ser sacado do time, menos o Wellington Matheus, né? Ontem a gente tinha a opção do Jean Carlos, que entrou mais ou menos, tinha a opção do Jajá, ele preferiu entrar com o Wellington Matheus. O Wellington Matheus jogou pra mim nada em cima de nada, né? No segundo tempo já deveria ter voltado do intervalo no banco de reservas. O Mancini preferiu deixá-lo em campo e colocá-lo no meio campo. Eu não entendi ontem. O Mancini ontem acho que não estava bem. Fez ali pra mim a pior partida dele comandando o Goiás. Alterações totalmente bizarras, né? O Caito fazia uma partida ruim sim, mas não vi motivo para ele sacar o Caito. Eu teria sacado, por exemplo, o William Lepo, que toda bola que o William Lepo tenta cruzar ele não consegue. Ele não é canhoto. Ele tenta caçar a perna direita ali, a bola sobe demais, ele não consegue fazer cruzamento na área. Obviamente isso tá ligado ao cara ser canhoto, né? O cara ser destro, o cara não é canhoto. Então a bola não vai chegar com perfeição na área.
Talvez isso ontem tenha atrapalhado muito o Goiás ali, porque o Goiás precisava de bolas alçadas na área e não tinha. Então não entendi ontem algumas alterações. Sacou o Caio, que saiu assim visivelmente chateado. A gente via que ele saiu de campo assim, parece que chateado com a substituição. E eu confesso que não entendi. O Wellington Matheus no meio campo, depois ele coloca o Arthur Kaique com 2 minutos, sente uma lesão, né? E acaba ali mostrando, ó, professor, você alterou errado de novo, né? O destino ele mostra, a lesão do Arthur Kaique aí foi clara, né? O Goiás precisava de velocidade, precisava de um desafogo para sair no contra-ataque. Ele me coloca o Arthur Kaique, que é um jogador lento, tem força física, brigador, mas é um jogador lento. O Goiás não precisava desse tipo de jogador naquele momento da partida. O Goiás não tinha meio campo, né? O Vitinho tinha saído, ele tira o Vitinho, né? E colocou, acho que ele colocou o Jajá no lugar do Vitinho. Então assim, perdeu o meio campo, que já não tinha no início do jogo. Poderia ter colocado o Wesley Garcia para poder segurar mais o jogo ali no meio campo, girar mais a bola ali no meio campo. Ele não fez, deixou ali o menino no banco e acabou fazendo alterações assim que nada e nada é igual a nada, né? Então ontem eu até, no último jogo, critiquei a partida do Goiás contra a Chapecoense, que apesar da vitória, para mim, jogou uma partida nojenta também, de ruim, né? Óbvio que depois do fator novo, que eu sempre costumo dizer que o Goiás precisa sempre de um fator novo, uma expulsão, um pênalti, alguma coisa. O Goiás teve os dois, né, na partida contra a Chapecoense, e obviamente ficou superior ao time, com um jogador a mais, com um pênalti. O time conseguiu vencer aquela partida no finalzinho, mas ali é aquele negócio, a sorte ela não dura todas as partidas, e ontem, por exemplo, a sorte faltou pro Goiás. Pedrinho poderia ter pegado aquela bola de primeiro e feito um golaço. Anselmo Ramon, praticamente sem goleiro, errou um gol feito, típico gol que o centroavante não pode perder. Então ontem tudo conspirou contra o Goiás, e o árbitro mais ainda, que fez uma partida assim horrorosa, né? O árbitro não deixou a partida acontecer, o árbitro pipocou o jogo ali o tempo inteiro, inverteu faltas claras, né? O árbitro não queria saber da partida ontem. Ontem foi uma partida horrorosa do árbitro, que atrapalhou muito. Acho que no segundo tempo a gente teve ali, no máximo ali uns 20 minutos de bola rolando. O resto foi jogo parado, porque o árbitro parou o jogo, né? Então, infelizmente, a partida no segundo tempo foi quase que inexistente, devido à péssima partida do juiz. Mas é isso, com as contratações a gente espera que o Goiás pratique um bom futebol. O Goiás contratou para mim 2 ótimos jogadores. O Wellington Rato chega para ser titular do Goiás. Espero ali vê-lo jogar bem pelo Goiás, porque contra o Goiás o Wellington Rato foi como diz o outro, malvadão. Fez muitos gols contra o Goiás, incomodou muito. Espero que agora ele incomode os adversários jogando a favor da camisa esmeraldina. O Moraes, né, que já deve ser opção, com certeza já deve ficar disponível para o jogo contra o Atlético Paranaense. Isso é importante, a gente precisa do Moraes para esse jogo. E agora resta saber se o Wellington Rato chega já com opção para jogar. A gente tem que ver aí se chega pronto, né? Escutei falar que ele precisaria de uns 10 dias, 15 dias, porque não atua desde o dia 16 de maio. Precisaria de uns dias aí para aprimorar a parte física, para poder jogar e jogar bem. Então é isso, galera. Jogo ontem poderia ter sido o jogo da liderança. O Goiás pecou ali muito, né, na falta do futebol, não jogou absolutamente nada e acabou deixando escapar aí com 30 pontos agora. O Goiás divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Curitiba e agora sai para fazer o dever de casa contra o Atlético Paranaense aí no final de semana. Vamos ver os próximos capítulos, mas é isso, não se iluda. Goiás é um time limitado, que o dia que tiver muita vontade ganha as partidas. O dia que entrar como se fosse apenas uma partida qualquer, o Goiás é isso aí, não tem nada de diferente do que jogou contra o Atlético e do que jogou ontem em casa contra o Criciúma.